getting ready, have you seen my mates? Vamos lá, pessoal, você e você também. Vamos lá, estamos de novo aqui no nosso canal do YouTube, o famoso Biografia Informal. Estamos falando de quem? É ele mesmo, Elton John, com uma história maravilhosa, cheia também de vários desencontros, né? Algumas tragédias, algumas mortes pelo meio do caminho, mas está valendo, né? A última vez que a gente estava conversando, estávamos aí naquele período em que tudo era festa, tudo era alegria na vida de Elton. Ele estava alcançando o estrelato, e eu posso dizer que o estrelato, a época em que Elton se tornou efetivamente aquele superstar, esse período ele se limitou a 1970 até 76, 79, 80. Para vocês terem uma ideia, eu estava com a relaçãozinha de discos do Elton, né? Então são vários, né? São mais de 30 LPs, mas efetivamente o último LP que ele lançou é do ano 2000, né? Então temos aqui, quer ver? 2001 na verdade, e esse é interessante, Song from the West Coast, foi lançado em outubro de 2001, e na capa desse LP, que na verdade naquela época era CD, o Elton John estava sentado assim, numa maneira tranquila, com uma roupa relativamente normal, perto do que a gente está acostumado a vê-lo, e no canto tinha lá uma pombinha, né? E eu falei para minha filha que aquela pombinha era a pomba preferida do Elton John, era um animal assim de estimação, era como se fosse o pet do Elton. E ela acreditou, e até hoje ela, com seus 26, 27 anos de idade, lembra dessa história, né? Enfim, o Elton, como eu estava dizendo, ele teve uma carreira, podemos chamar assim, de meteórica. Meteórica no sentido de que entre 69, 70, 71, ele foi explodindo, lançando os seus LPs, os seus LPs ficavam em primeiro lugar. Então, por exemplo, Mad Men Across the Water ganhou 2 LPs de platina nos Estados Unidos. Depois ele fez Honky Chateau. Honky Chateau é também uma delícia de LP, e o próprio Elton considera esse o seu melhor álbum. Honky Chateau é de 1972, ganhou também LP de platina na Inglaterra. Na sequência a gente teve o famoso Don't Shot Me, I'm Only the Piano Player, e aí tem uma história interessante, né? Por que esse LP ficou com esse nome, com esse título? E aconteceu o seguinte: o Elton John estava lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, aí de repente, isso em 1971 e alguma coisa, o Don't Shot Me é de 1973, ele estava lá em Los Angeles, numa festa, e de repente, quem que também estava na festa? O super humorista Groucho Marx, que fazia parte daquele grupo de humoristas chamado de Os Irmãos Marx. Faziam muita comédia, pegaram acho que até um pedaço do Cinema Mundo, então quase o começo do cinema falado. Eles eram muito engraçados. Aí o que aconteceu? O Elton estava lá nessa reunião, e um dos irmãos Groucho chegou para ele e falou assim: "Você que é o Elton John?" Ele falou: sou." "Por quê?" Ele falou: "Não, porque me disseram que a gente ia jantar com o Elton John e que o Elton John era o número 1, e eu falei para eles que o Elton John, número 1, eu nunca tinha ouvido falar em você, em Elton John, número 1, nunca." E aí o Elton John levantou os braços e falou: "Oh, desculpe, don't shot me, I'm only the piano player." Não atire em mim, tá? Eu sou apenas um tocador de piano, não um pianista." E foi por conta disso que esse LP foi batizado com este nome. Vamos dar uma paradinha para mudar de música.
Essa música chama Princess, é uma delícia de música e é de um LP chamado Jump Up, que o próprio Elton John lançou logo após o falecimento do John Lennon, né? Logo após o assassinato do John Lennon. O Elton John havia conhecido o John Lennon lá nos Estados Unidos, né? Apesar dos dois serem ingleses, mas eles se conheceram nos Estados Unidos e foi assim uma simpatia recíproca, né? Um gostou do outro e tal, e aí começaram a brincar, fazer apostas, até que uma das apostas resultou no fato de que o John Lennon deveria tocar num show do Elton John que ele faria no Madison Square Garden, caso acontecesse alguma coisa, uma besteira qualquer. Eles brincaram lá, fizeram essa aposta e o que aconteceu foi que efetivamente o Elton ganhou e o John Lennon tocou 3 músicas com o Elton John nessa apresentação. E o que aconteceu foi que essa apresentação em 1974 foi a última apresentação ao vivo que o John Lennon fez. Posteriormente ele lançou um LP com a Yoko Ono, que era a sua digníssima esposa, mas em 8 de dezembro de 1982 ele foi assassinado por aquele maluco do Mark Chapman, que acho que até hoje está preso, né? É uma coisa muito triste, mas eles se deram muito bem, se viam com constância, porque na verdade o Elton, apesar de um inglês típico, né, com uma bela casa nos arredores de Londres e tudo mais, ele também passava muito tempo da sua vida musical e artística nos Estados Unidos. O grande estouro da carreira dele começou em Los Angeles, naquela famosa boate, casa de show, Troubadour, onde ele se apresentou e fez muito sucesso. O pessoal da MCA fez uma divulgação legal nos Estados Unidos e o pessoal adorou a música dele, adorou. Uma das coisas que é interessante a gente comentar é que na lista de hits, a lista de paradas da música negra americana, o Elton John foi um dos únicos, se não até naquela época, o único branco em que ficou em primeiro lugar na parada de sucesso lá dos negros, lá das músicas com balanço e tudo mais. Com quais músicas? Benny and the Jets e Philadelphia Freedom. Tanto é que existe um videoclipe muito gostoso de se assistir, em que o Elton John canta Philadelphia Freedom. Ele canta bem agudo, ele puxa bem o agudo, naquela época a voz aguentava, e vários negros dançando ao lado dele. Muito legal, muito bacana esse videoclipe. O Elton efetivamente ele fez algo muito difícil, chegar em primeiro lugar no hit parade das músicas dos negros lá nos Estados Unidos. Enfim, a gente estava comentando sobre os álbuns do Elton. Deixa eu mostrar aqui uma foto interessante, Rock of the Westies, né? Um LP também muito bacana. E aqui no verso tem uma coisa interessante, olha quem está aqui, ó. Ray Cooper. Esse é um baterista que eu não sei o nome. Aqui, o nosso querido Bernie Taupin. David Johnston, esse aqui nem sei quem é, nem sei quem é, nem sei quem é. O que aconteceu nessa época, 74 para 75, é que o Elton simplesmente despediu boa parte do seu grupo de músicos, dentre eles o Dee Murray e o meu querido, eu sou fã de Nigel Olsson, que é o baterista, começou com o Elton nos anos 70, deu essa parada no período de 74, 75, quando o Elton mandou ele, o Dee Murray, mais um pessoalzinho para casa. Diz o Elton que queria dar uma mudada no estilo da música, né? Ocorre que isso deixou o pessoal meio chateado. Eles estavam de bem com a vida, né? O Elton John foi um dos únicos músicos na Inglaterra que pagava para os seus músicos direitos autorais.
coisa extremamente rara naquele período. Não sei como é que é hoje, mas naquela época pagar direito autoral não era normal, ok? Vamos mudar de música. Coincidentemente, essa música que eu botei para tocar, Island Girl, ela faz parte desse LP, Rock of the West. Coincidência, tá? Não foi nada por querer, coincidência pura. Mas então, a gente estava falando sobre os álbuns do Elton, a gente contou a história dos meninos que foram abandonados por ele, né? O Nigel Olsson e principalmente o Dee Murray. Dee Murray era um excelente baixista, tocou com frequência em vários... Olha ele aqui, ó, Dee Murray, é ele. E aqui o David Jones, ó, o Nigel Olsson, no LP Caribou. Ocorre que o Dee Murray, ele acabou morrendo relativamente jovem, ele morreu em 1982, ele teve um câncer danado e acabou morrendo. Não se trata de overdose, nada disso, né? Porque aquele pessoal abusava muito de álcool, coca, heroína e vai por aí afora, né? Mas não foi o caso. Então a gente estava comentando sobre esses discos, falamos sobre Rock of the West, que está tocando a música aqui, Island Girl, né? Tá por aqui. Ocorre o seguinte, nós tivemos também um álbum fantástico do Elton John, temos que comentar, que é o Captain Fantastic. Esse aqui é realmente um show, efetivamente um show. Poderia até ser um LP duplo, mas acabou não sendo. E aqui a gente pode ver a cara do querido Elton fazendo um carinho na cabeça do Ray Cooper e do David Johnston. E do lado do Elton, cabelinho bem preto, esse estilo meio indiano, é o Nigel Olsson, e lá em cima, aqui no meu dedo, o Dee Murray, certo? E do outro lado aqui eu tenho uma foto estilizada do Bernie Taupin, né? Esse LP, Captain Fantastic, ele foi o primeiro nos Estados Unidos, ele foi o primeiro na Inglaterra, ele ganhou trocentos milhões de discos de ouro, discos de platina, discos de pedras marcianas, ele ganhou tudo o que ele podia ganhar, é impressionante. Depois que a gente teve Rock of the West e Blue Moves, o que aconteceu foi, exatamente, depois de Rock of the West tivemos Blue Moves, que foi um LP também muito legal, esse um duplo, muito bacana, 4 lados fantásticos também, músicas fantásticas, mas aí, como é que eu poderia dizer, aquela máquina de vender disco já não era mais a mesma coisa, então o Elton já não era mais aquele topo de artista que estava sempre nos primeiros lugares das paradas, nos primeiros lugares da Billboard, etc, etc. Parece que esse declínio ele veio com exatamente o acentuado uso dele de álcool e de cocaína. Ele estava bebendo demais e ele estava cheirando demais. Dizem que quem colocou ele no encontro da cocaína e da bebida foi o tal do John Reid, que foi o seu caso, o seu amor por 18 anos, de 1970 a 1970, 88, foram 18 anos, e aquele caso era um caso de amor. Só que os dois eram extremamente geniosos, né? Então John Reid, ele era feroz, ele perdia sempre a calma. O Elton John também não era das pessoas mais fáceis de aturar. Houve até uma história em que o Elton John quase enforcou um funcionário de hotel porque ele chegou lá e o quarto dele, Elton, não estava pronto. Ele quase que enforcou o fulano. Então não é fácil, né? Nessa época, então, coincidentemente, com muito álcool e muita cocaína, houve esse declínio da capacidade musical do Elton. Apesar de ele próprio
dizer que a cocaína o ajudava a ficar inteirão, a ficar ligado e a ter uma produção musical bacana. Mas parece que efetivamente não é isso, né? O Elton, ele tinha essa coisa de ser uma pessoa muito difícil, muito estourada, era impressionante. Bom, depois a gente teve em 1979 uma situação muito interessante, que foi o fato do Elton ir fazer uma turnê em plena União Soviética. É isso mesmo, 1979. Foi ele e o Ray Cooper apenas. Ele no piano, o Ray Cooper na parte de percussão. E o Ray Cooper, ele é efetivamente um fulano, um artista performático, ele é um ator. Quando o Ray Cooper está no palco, você não consegue olhar para outra coisa senão o próprio Ray Cooper. Isso eu posso dizer porque eu já tive essa experiência. É impressionante. Eu até recomendo que vocês entrem no YouTube e colocam Elton John e Ray Cooper e vocês vão encontrar alguns videozinhos com a apresentação dos dois, principalmente com essas apresentações que foram feitas na União Soviética. O Elton fazia a primeira metade do show, o Elton fazia só com o piano, ele, o gogó e o piano, e depois da segunda metade vinha o Ray Cooper. E aí vinha com jogo de cena, com jogo de luzes, fumaça, e com toda a capacidade musical que o Ray Cooper ainda tem, porque ele é muito bom. Então essa é a história do nosso ano de 1979. Não só houve essa turnê na União Soviética, que efetivamente era um país super fechado, vocês podem imaginar, né? Houve também excursões em outros países nos quais o Elton nunca havia pisado. Então, quando foi decidido fazer essa excursão para a União Soviética, também foi colocado no pacote Irlanda, Indonésia, Japão, etc, etc. Brasil não, Brasil vocês já sabem a história, né? Brasil, ele esteve aqui em 1995, foi a primeira vez que ele veio no Brasil, veio para o Brasil, apesar de que em 93, eu já contei essa história, ele viria, mas aí não veio. E eu tenho certeza que não veio porque não vendeu a quantidade suficiente de ingressos. Então resolveu ficar mais um pouco no exterior. E nos Estados Unidos era uma constância imensa da presença dele. Durante muitos anos ele fez vários shows em Las Vegas e ficava períodos enormes em Las Vegas, parecia a própria Celine Dion. Era Celine Dion de calça, o Elton John, nesse sistema de Las Vegas. E vamos parar em Las Vegas, porque da próxima vez a gente vai começar a falar a respeito do LP The Fox e do outro LP Jump Up, que eu até já mencionei aqui uma musiquinha, já tocamos uma musiquinha, falamos um pouco sobre o John Lennon, ok, queridos? Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, você também, e até a próxima.